Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Engemori Podcast. Esse é o nosso terceiro episódio. Para quem ainda nos acompanha, tem as nossas redes sociais, engemori.com.br, na construtora Engemori, Engemori Empreendimentos. E hoje a gente trouxe um grande especialista no mercado imobiliário de loteamentos, empreendimentos. É um cara que eu tenho uma estima muito grande, é um cara que eu queria ter já trazido há muito mais tempo para cá, agora deu certo. Então, espera a nossa vinheta que após isso a gente vai se apresentar aqui. Valeu! Então tá, vamos lá. Juca, seja bem-vindo ao nosso Boa tarde. episódio. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo. Tenho certeza que vai ser muito produtivo. O Juca tem muitos anos de experiência, é um cara que já está na nossa área aí, e é um cara que eu acredito que o jeito que ele pensa as coisas, o jeito que ele pensa os empreendimentos, tem tudo a ver com o jeito que a gente pensa os empreendimentos, que são as cidades inteligentes, né? Que tem um link muito grande com obras também inteligentes. Então, a gente vai trocar uma ideia agora e bora lá. Desde sempre eu viajei bastante e trouxe muita coisa, muita bagagem da Europa, morei na Alemanha e de lá tem surgido muitos insights que na época eu já enxergava e a gente agora consegue trazer isso para dentro dos nossos empreendimentos. E muito se fala hoje de cidades inteligentes, as cidades para as pessoas, as cidades dos 15 minutos. E a gente tentou trazer para os nossos empreendimentos esse conceito, né? É um conceito É um mesmo. conceito que todos querem trazer para suas cidades. E uma das coisas mais relevantes nesse sentido é a descentralização de centros. Então, dentro de muitos empreendimentos que nós já lançamos na cidade, nós criamos alguns, e dois deles, por exemplo, se tornaram uma marca da empresa e são projetos diferentes do que o próprio estado e até o país tem nesse sentido, que são dois empreendimentos. Um deles é um empreendimento que é uma solução para bairros e outro é um empreendimento que é solução para rodovias. Ambos estão dentro do conceito das cidades inteligentes. Por quê? São empreendimentos que melhoram a vida das pessoas. Isso é o nosso propósito de empresa, da Richter Group. Melhorar a vida aonde a gente está empreendendo, daquelas pessoas que vão estar lá, tanto para morarem, como tanto também para efetuarem seus negócios, serviços. E quando que Então, tu viu que isso estava, por exemplo, a Jaro estava preparado para isso? Porque o que eu vejo nos empreendimentos de vocês? São empreendimentos inovadores, mas ao mesmo tempo me parece que eles estão assim décadas à frente, né? Então, é um empreendimento que tem vários equipamentos, ele tem uma logística, ele tem uma urbanização diferente, ele tem os espaços de bancos, de pracinha, caminhódromo, tem espaços para biblioteca livre e popular. Mas ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que tem as suas âncoras, a nossa cidade, o nosso ambiente, ele já está preparado para isso, ou tu acha que ainda tem uma maturação, que ela está vindo com o tempo, com o próximo empreendimento, as coisas vão vingando ali? Quando é que tu entendeu que dava para fazer? Porque isso também é um certo risco, né? São é, empreendimentos grandes, empreendimentos de altos valores, apostando nessa ideia. os empreendimentos, na verdade, eles vão mudando de acordo com as necessidades que as cidades apresentam, né? Então, as cidades vão crescendo. Vamos pensar Lajeado, que é uma cidade que tem menos de 100 quilômetros quadrados. A tendência de que o centro ele se enche, né, de negócios, ele fica quase que insuportável, ele tem problemas de trânsito, mobilidade, acessibilidade, enfim. Aí começa a se projetar os bairros. E esse projeto do Urban Center, por Uhum. exemplo, ele é uma solução para bairros. Ele leva para aquele local um novo espaço onde conecta negócios, conecta pessoas. Ele tem um bulevar ao centro dele, que é uma praça central pública, onde tem equipamentos urbanos, tem equipamentos históricos, tem, como você falou, a mini biblioteca pública. Tem o Urban No Center. 386 Business tem uma praça lá, alguma Aí coisa ele já assim, né? tem uma outra vocação, mas muito idêntica dessa. Mas, por exemplo, voltando para o Urban Center, tem a mini biblioteca pública que ela promove a troca de livros, é o engajamento da sociedade. Tu provoca a zona de vizinhança, tu conecta essas pessoas do bairro a virem a um só lugar para poder ter todas as suas atividades num ponto só.
Então, tu tem uma ciclovia onde as pessoas podem andar de bicicleta ou tanto caminhar, enfim. É uma conexão importante que faz para que a gente traga esse conceito para dentro de um espaço só. Quando a gente fala de 386 Business Park, ele é uma outra proposta que também promove todo um ecossistema de negócios. Ele conecta empresas, conecta negócios, ele atende aquela demanda de pessoas que passam por uma rodovia, que ela é muito movimentada, por Um dia tu exemplo. me comentou, Passam mais de entre 30 mil veículos por dia. E também ele é um projeto que ele atende aquela demanda das cidades que estão nesse entorno. Então, aquelas pessoas que estão passando, elas passam a ter um ponto de parada, e aquelas pessoas que estão próximas desse entorno, elas passam a ter um local de destino. E nesse ecossistema de negócio que acontece ali dentro, ele tem você falou, uma praça de turismo, que o governo do estado, por exemplo, investiu um dinheiro para implantar ela, e também ela vai conectar os municípios da região. Ela potencializa então o turismo, potencializa a gastronomia, potencializa o setor de hotelaria, potencializa negócios e serviços, potencializa a indústria tecnológica, potencializa o agronegócio. Então, é um é negócio uma que mistura de um berço industrial com comercial e residencial ao mesmo tempo. um grande parque de negócios. E essas ideias, como as ideias vieram de outros ambientes também, eu queria que tu me falasse um pouco, tu tem uma pegada muito forte de família ali, né? Então hoje o Guinter tá junto, o mano mais velho? O mais novo. O mais novo? Não, o Paulo. O Paulo também tem um Paulo tá junto negócio também. tá junto conosco E a com outro influência escritório de negócios, e o Guinter está lá fazendo a parte comercial da Richter. E me diz uma coisa, eu vejo que é muito forte, a influência do pai nessa história toda. Porque teu pai é uma grande referência também, né? Vem alguma coisa dali? Não? Vem muito daí, porque eu lembro quando eu iniciei minha trajetória no mercado imobiliário, o nosso cartão de visita sempre foi apresentar o meu pai, porque ele construiu toda uma identidade, construiu uma trajetória da vida dele na política. Ou seja, ele se elegeu muito cedo vereador na cidade, depois ele se tornou secretário de Indústria e Comércio, e depois ele teve uma mobilização muito grande lá com os municípios, né, desmembrando os municípios de Lajeado, e se tornou o primeiro prefeito de Forquetinha. E ele sempre tinha ideias inovadoras. Costumamos sempre falar que ele é uma lenda viva, né? Porque ele é um idealizador. Primeiro, ele é um sonhador, ele idealiza e ele executa. Então, muito dessa pegada que a gente tem de visão de negócio, de empreendedorismo, vem porque a gente aprendeu com os exemplos. Deve né? ter uma certa ambição ali também no sentido de... Deixa eu ir nessa ideia aqui, porque acho que até o pai vai gostar, né? Então eu digo muito isso porque eu vejo que vocês têm um contato muito grande com ele e a própria família. Agora, a Josi tá há muito tempo já, né? Tá junto, tá capitaneando junto contigo os empreendimentos. Então, a tua empresa tem uma pegada bem familiar, assim, cara. Então, Quando nós iniciamos a Richter Group... não deixa de ser, porque agora tá cada vez mais profissional, né? Vocês contrataram mais agora um pessoal de equipe ali de estratégica daqui a pouco. Quando a gente iniciou a empresa há 10 anos atrás, inclusive ela leva o nome da família, Richter Group, ela trouxe o Group para o nome da empresa, que tem uma identidade muito forte com a Alemanha. Então, grupo, porque é um grupo de negócios traduzido para o alemão, Group. Então, é uma empresa que ela tem o seu guarda-chuva que tem vários negócios, desde negócios imobiliários, desde negócios de investimentos, assessoria de investimentos, desde projetos sociais, né, que são 2 que a gente tem, um deles é o Crack Solidários e o outro a Cidade Consciente, e mais um braço de negócios para o empreendedorismo. E nesse caso agora surge essa nova empresa que tu falava antes da Josi, ela está pilotando essa nova empresa que é a Yuste Cosméticos, que não tem nada a ver com o negócio do mercado imobiliário, mas é um negócio de investimentos. E tá onde nós como empresa participamos. E a Josi, quando entrou na Richter, ela trouxe uma bagagem muito boa do conceito, né, de ter muito forte propósitos, moda, né? da moda, que traz também
Estética, essa questão beleza. junto para um negócio imobiliário, que tu traz todo uma perfumaria para um Uhum, empreendimento, por uhum. exemplo. E a Yuste é uma empresa que nasceu uma startup, e aí eu estou passando por uma experiência bem interessante, porque ah, essa empresa é uma empresa nova e ela vem sendo organizada com todos os Hum, processos de uma grande empresa. E é uma empresa pequena hoje ainda, que vem ganhando um espaço grande no mercado, mas com planejamento estratégico, propósito bem definido, um alinhamento de onde está, onde quer chegar, a né? gente pode pensar que ela está sendo preparada para vender para um fundo? Ela está sendo preparada para ser uma empresa que vai trazer qualidade traz qualidade do produto que ela entrega. Ela é uma empresa de beleza, né? E está sendo preparada sim para ser uma empresa que vai ganhar espaço no Uhum. mercado. Com certeza ali na frente poderão vir coisas muito interessantes, mas no primeiro momento ela é preparada para isso, né? Com todo um planejamento, com um time de profissionais muito capacitado que veio para formar esse planejamento, que também participa da Richter Group. Esse mesmo time ele participa dos dois negócios, né? O Darlan tá E dando umas pinceladas agora nós lá. temos o Darlan, nós temos Culpa do Darlan, tio. Esse pessoal tá aqui, ó. olha só, tem o Darlan, tem o Leonardo Taufer, nós temos pessoas em São Paulo que participam, teve pessoas que participaram lá dos Estados Unidos com planejamento estratégico. Em São Paulo a gente tem pessoas que são diretas no processo. Mas enfim, para mim é um aprendizado, porque depois de muito tempo trabalhando do jeito que Uhum. todos nós aprendemos, né? Fazendo o que precisa ser feito, muitas vezes caindo e levantando, e não quer dizer que um negócio que começa planejado não vai cair, não vai ter tropeços O também. que a gente faz? A gente vai estruturando a empresa conforme ela vai andando, né? Então, talvez ali na Yuste agora tu já estruturou, talvez antes de sair para o mercado, enfim. Exatamente, diferente do mercado que a gente teve que iniciar, né? E muitas vezes a gente, quando tu tem uma larga experiência, um largo tempo, um período de trabalho dentro de uma atividade, muitas vezes a gente, como profissional, acha que a gente sabe tudo. E muitas vezes a gente esquece do mais básico, que é reoxigenar nossa mente. Afiar, uma, rea- a- afiar o Afiar o machado. machado de novo, né? Afiar o machado de novo. E muitas vezes a gente tá tão num processo do dia a dia que a gente acha que está fazendo certo. E aí vem aquela situação onde que nós achamos que fazendo as mesmas coisas que a gente sempre fazia, a gente acaba atingindo resultados diferentes. Não tem como Não ser tem como, dessa né? forma. É uma velha Para frase atender, que para ter esses resultados diferentes, a gente tem que se transformar. E o mais importante disso, que também na caminhada a gente vai aprendendo, e isso só o tempo faz com que a gente entenda, é, de que o tempo ele se faz muito necessário para a gente, né? Ele é importante e tem é situações que só o tempo, né, Juca? Esses dias eu estava com um amigo nosso e aí a gente falando do processo da Engemor e aí ele comentou, tá, mas isso daqui não está acontecendo por quê? Eu falei, cara, isso é tempo. Né? E uma das dicas que tu me deu aquela vez que a gente queria retomar com a imobiliária, né? Trazer o braço da imobiliária da Engemure para dentro, que eu nem sabia se ia ser um braço, ia ser uma empresa nova, foi o que tu disse. E eu nunca vou esquecer. Luiz, tu tem aquilo que todo mundo quer e poucos têm. Tu tem uma marca e um nome. Tu já tem uma empresa com bastante tempo. Então, não tem como tu não depender do tempo para maturação de algumas coisas. sim. Mas da onde que vem esse teu interesse da parte imobiliária? O pai já trabalhava com isso, de terrenos, de áreas, de loteamentos? Foi dali, né? Vocês tinham também, depois tu conta, vocês tinham uma revenda de automóveis, né? Os meus irmãos. Ah, Os meus irmãos trabalhavam com uma revenda de automóveis e eu entrei no mercado imobiliário por estar um período na Alemanha, e na minha volta eu tive uma oportunidade, e a venda, ela é uma arte, né, que a gente vai desenvolvendo. Muitas vezes a gente nem sabe o dom que a gente tem, e na verdade a gente acha sempre, e muitas vezes a gente fala que eu não vendo, eu não sei vender, mas na verdade a gente está vendendo sempre, né? A gente vende todo tudo, dia, né? todo dia. Vende para os filhos, vende para a mulher, vende para o funcionário, vende para Ex- o cliente. Exatamente. E E assim que começou. Comecei vendendo, comecei trabalhando com o imóvel e a gente passou aprimorando isso. Fizemos muitos negócios
fora da caixa, né? Que é buscar estratégias diferentes, porque muitas vezes a gente acaba esquecendo, tu coloca um plano na tua mente, na tua frente, e tu não te dá conta que tu precisa da jornada para fazer isso acontecer. E a gente fez muitos negócios fora daqui, nós buscamos investidores fora da cidade de Lajeado, pessoas que tinham relação com a nossa cidade. E com o passar do tempo, né, não mais só vendendo, nós começamos a empreender, desenvolver negócio, e aí começaram os loteamentos, e eu me considero uma pessoa apaixonada por terreno, gosto muito do terreno, porque de novo, partindo do princípio do nosso propósito de empresa, que é entregar empreendimentos que melhoram a vida das pessoas, a gente consegue realizar sonho daquela pessoa que vai comprar o terreno para morar, tu consegue realizar o sonho daquela pessoa que quer comprar o terreno somente para investir, e daí tu cria um novo negócio quando o terreno ele passa a não ser mais só um investimento para colocar o dinheiro, mas para rentabilizar ele, potencializar em cima desse terreno. Então eu gosto muito do terreno por isso, porque ele abre um leque de possibilidades. Tu é venda, né? Eu Tu gosto, é venda na a veia, venda né? é venda na veia, né? A gente sempre, muitas vezes a gente acaba Tu até tem pelo um processo lance. se afastando um pouco, né? Porque tem muitas coisas que a gente acaba atuando dentro de um negócio, mas quem trabalha diretamente com venda é muito importante que ela tenha realmente isso como propósito e tenha tempo para dar tempo para fazer esse trabalho, para ele que seja um trabalho bem feito, porque a venda também é uma estratégia. Porque ao mesmo tempo que tu é um grande empresário, um cara empreendedor e um cara visionário, tu tem muito forte o lance da venda. E por que a venda? Qual é o propósito da venda? Porque isso pode impactar lá no pai e na mãe que estão comprando 2 lotes, um para cada filho. Então isso pode ir muito além, né? Da onde vem essa tua... A venda, claro que ela tá na veia. Quando vê, tu tá vendendo. Mas hoje eu acredito que tu tenha um grande propósito para isso tudo, né? Quando tu enxerga, por Não é exemplo, a assim, busca do propósito, mas eu acredito que tu já tenha criado o teu propósito, né? Queria ouvir um pouco isso. do meu propósito, É, o propósito a gente, claro, a gente tem, e a gente tem um propósito de vida, né? E não quer dizer que a gente não possa mudar esse planejamento, né? Tem um ditado que diz assim, se tu não tiver muito bem definido onde é que tu quer ir, qualquer lugar uhum, serve, né? uhum. É a mesma coisa quando a pessoa chega no caixa lá de uma rodoviária, tu chega lá no atendente, ela te faz a pergunta, para onde você quer ir? Aí você vai dar uma resposta, olha, eu quero ir para Porto Alegre ou para São Paulo, enfim. Tem que estar Tu muito não bem vai claro, né? perguntar para ela e dizer assim, pô, eu não sei onde é que eu quero ir, quem sabe tu me sugere algum lugar. Então não existe isso, né? Tu vai com um negócio definido. E assim é a vida da gente. Se tu não tiver definido, qualquer lugar serve. E na medida que tu sabe de onde tu veio, né, e para onde tu quer ir, aí tu vai criar a estratégia. E o que transforma a venda desafiadora? Porque muitas vezes a gente estabelece que a gente quer atingir um resultado. E a gente propõe isso e determina o tempo. Mas muitas vezes a gente atinge no tempo um resultado, mas não bate uma meta, por exemplo, porque a gente não muda a estratégia. E a estratégia ela é tão importante quanto o que a gente define para atingir como resultado, E tá né? cada vez mais importante, né, Juca? Vocês são muito queridos, tá? Eu tava falando com a Marli lá do Tiricaça e ela, nossa, vocês foram lá, vocês colocaram uma biblioteca no Clube É, Tiricaça ali, né? Ela me comentou que vocês queriam fazer até o piso lá. Eu falei, não, isso eu faço. Então vocês têm uma coisa muito humana também. O que a gente vê é que hoje em dia, por mais que a gente teve até a pandemia e as coisas ficaram muito mais em cada um nas suas casas, na tecnologia, as pessoas estão cada vez mais carentes disso também, né? Desse lado mais humano, porque o empresário ele é visto como um vilão muitas vezes, né? Ele é visto como alguém que está sugando todo mundo. Enquanto que a gente sabe que não, que a gente está proporcionando, inclusive, o bem-estar para muitas famílias. Mas vocês têm essa parte humana que eu vejo, assim, né? De fechar os olhos para muita coisa, de olhar para frente, né? Não tem só essa coisa do dinheiro, da grana. Isso eu acho fantástico porque vira realmente uma consequência. sim. Para nós é muito claro, né, que todo mundo busca resultado financeiro, né? E ele é importante porque o resultado financeiro que te propõe tu morar numa casa boa, ter um bom carro, ter umas boas férias, colocar o filho numa boa escola, ir para um bom restaurante, enfim, o dinheiro propõe isso.
Mas para te atingir isso, tu precisa trabalhar, né? E aí são as escolhas que a gente faz, os resultados que a gente propõe atingir vão ser determinados pelas ações que a gente faz. Para nós, claro que é importante isso também, mas como a gente sabe que isso é uma consequência e o tempo mostra tudo, não existe milagre se você não plantar alguma coisa, você vai querer colher e não vai Positiva, plantar. né? Então, isso faz parte desde da fala, por exemplo, quando a gente fala que palavra tem poder, porque se você estabelecer que se você vai atingir, primeiro que você já está colocando na sua mente esse pensamento positivo para atingir isso. Agora, se tu vai querer atingir algo e o teu pensamento for negativo, bom, já começou com o pé esquerdo. Então, nos nossos empreendimentos, a gente tem muito essa questão de potencializar ele, mas pensar em quem vai usar, no que tu está entregando junto. Por exemplo, uma mini biblioteca pública, para uns talvez não faz sentido nenhum, mas para a gente está construindo uma mentalidade nas pessoas de que a troca do livro, o levar um livro de lá, mas daqui a pouco pegar um livro que está na tua casa, não sendo usado, e tu coloca na biblioteca para um outro ler. E tu pratica esse movimento e esse ato da leitura, coisa que hoje em dia ele tem caminhado para um outro viés, né? A comunicação tem mudado. As pessoas né? não escrevem mais, Não né? escrevem, o celular, a internet, enfim. Então, ler é um hábito. Então, E está dentro do propósito, porque com isso tu acaba aumentando o nível de consciência das pessoas também. Né? Exatamente. Então, agora eu queria que tu me falasse um pouco mais. Eu vi que vocês a empresa, né? Ela está abrindo talvez um outro braço que é a da verticalização. Eu fiquei bem surpreso quando eu vi. Né? Tem alguma coisa saindo aí nesse sentido de empreendimento vertical? Não? Não, nosso foco de negócio o nosso core business de negócio são loteamentos. Nossa especialidade é essa, nós nos tornamos especialistas nisso. O que a gente tem dentro do nosso planejamento estratégico é de que a gente entendeu de que as nossas entregas, elas são boas, preços que são justos para o que a gente entrega. As entregas têm prazos bem interessantes. Quando se fala em documentação, algo que é peculiar no mercado imobiliário, a gente tem a ciência do que a gente sempre faz. Então, hoje nós nos sentimos preparados para a expansão e para ir para as outras cidades. Isso a gente já vem fazendo há mais tempo, esse trabalho de busca de novas áreas, de busca de conhecer novos mercados, para que a gente possa levar essa nossa expertise de negócios para outros mercados. O que eu vejo que vocês têm cada vez feito mais é assim, não é só uma empresa que vende terrenos e lotes. Vocês buscam sempre a solução. Porque agora lá em Conventos, no loteamento novo lá do Sicredi, no Jardim Suíça, me parece que vocês foram além, inclusive, com a instituição que vocês colocaram lá, que é o Banco Sicredi, de propor, talvez, inclusive, a construção do prédio para eles. Né? Sim, então, ao mesmo tempo que vocês têm essa preocupação com as imobiliárias que vendem o produto, com as construtoras que também estão comprando um terreno para construir, vocês também não deixam isso fechado e a partir do momento que o cliente quer uma estruturação por completa, não, a gente faz para vocês também. Né? Isso me chamou a atenção, eu vi que foi aquela frase, né? Fazendo mais do que o combinado, porque vocês, não, em tese, não precisariam. Tá aqui os loteamentos, tá aqui o lote, né? Te faço uma condição ou a gente vê alguma coisa, mas tu que vai construir. E me parece que ali vocês também... Não, a gente faz para vocês, se vocês quiserem. Né? Sim, nesse sentido, sim. Nós abrimos... Tanto ele é um braço que a gente abriu para o nosso escritório, como esse é um braço que a gente há tempo já vem trabalhando com o investidor. Né? Dentro do nosso negócio, dentro da Richter Group, existe um braço de negócio que é uma assessoria de investimentos. Ele funciona quase como um fundo de investimento, onde os nossos investidores eles estão ali sempre esperando por um potencial negócio que a gente cria para eles, dentro dos nossos negócios.
E aí, nesse caso, já criamos muitas situações nesse sentido. E aí, sim, nós resolvemos fazer para a Richter isso também, que foi o caso do Sicredi, foi o caso lá no 386 Business Park, onde a gente tem um entendimento de que a gente também precisa fazer esse movimento inicial, de fazer o investimento inicial, e aí é aquele negócio que todos querem ou gostariam de ter, só que quando ele está pronto. Né? É o de buscar, de ter o negócio, criar a ideia, Fomentar toda essa ideia. buscar essas soluções e desenvolver o negócio, como, por exemplo, levar um banco naquele empreendimento. E para aquele modelo de empreendimento que é um loteamento também, que ele não é um modelo 386 ou nem somente uma solução de bairro como o Urban Center mas ele é um empreendimento que encaixa muito dentro de uma expansão de bairros, porque ele tem um misto de negócio. Ele tem residencial e comércio e serviço. E se a gente for fazer uma análise daquele local, foi muito bem pensado quando a gente empreendeu lá, porque desde sempre a gente tinha isso em mente, de que aquele espaço lá na Benjamin Constant, por exemplo, que tu falas, ele é exatamente o centro do centro da cidade. Se pegar a extensão da Benjamin Constant, que ela deve ter aí de 13, 14 quilômetros mais ou menos, lá da beira do rio até a divisa com Santa Clara, esse local lá é um centro. Então ali não há nem dúvidas que será um novo centro da cidade de Lajeado. E aí, como já começou ali nesse entorno um movimento comercial, a ida do banco para lá, ela impulsiona mais ainda os negócios. Tudo, né? Vai encarar tudo. Então, nesse caso, a gente também entende que é muito importante nós estarmos como empresa à frente disso, porque é talvez aquele pontapé inicial que a gente não pode terceirizar para alguém, que a gente tem que arregaçar as mangas e a gente dizer assim, bom, além da gente empreender, então também nós vamos lá e vamos colocar esse primeiro empreendimento que vai nortear e impulsionar e também determinar qual é até critérios ou modelos de negócio que vão surgir a partir desses. E até para impulsionar. E me diz uma coisa, quais os insights que vêm pela frente? Porque assim, Juca, eu te conheço há, sei lá, 10, 12 anos talvez. E me parece que tu tá hoje no teu auge da energia das coisas, né? Esses dias eu fiquei com muita inveja e muito ciúme mesmo. Eu preciso dizer, porque tu tava lá com os caras, né? Tu tava lá com o Flávio Augusto, Caio Carneiro, Joel J, fazendo uma imersão gigante com eles lá, em contato com essa galera. E, nossa, deve ter vindo muita coisa de lá, né? Deve ter vindo não só energias, contatos, network. Vem alguma coisa por aí? Ainda não digeriu? Eu acho assim, Luiz, a gente sempre está em busca de coisas novas, né? E eu sou um apaixonado por relacionamentos, né? Pela construção de relacionamentos. A construção de relacionamentos, ela te põe possibilidades de fazer boas amizades ou não, fazer negócios ou não. O relacionamento, ele vai te norteando. E eu sempre fui apaixonado por isso, gostei muito de fazer, sempre fiz isso. Em toda a minha caminhada, eu tenho feito isso com várias ações, em vários modelos de negócio, de situações que eu já transitei nessa minha caminhada. E essa ida a São Paulo, ela foi muito importante porque... Ela foi estratégica, Foi né? estratégica e ela também ela vem num momento bem importante do nosso negócio, né? Claro que ninguém é sabedor de tudo, porque a gente sempre está aprendendo, né? E isso é o grande risco que a gente corre quando a gente acha que sabe tudo. E a gente está sempre aprendendo. Com esses gigantes do negócio, que costumam falar, eles são Uns aviões, o suprassumo do negócio. São uns aviões. Flávio Augusto, ele é um craque na modelagem de negócio. Então, se tu passar aí 2, 3 horas trocando ideia, escutando ele, fazendo essa conexão com ele. Primeiro, o que é a conexão que tu tem com ele? Segundo, o que tu tá aprendendo com experiências que ele teve e essa troca de experiências que tu faz. Aí tu vai para um Caio Carneiro, por exemplo, que ele é um especialista em vendas, venda na veia, é um gigante nesse negócio. O cara é simplesmente fantástico. E aí o que ele te faz? Oxigenar a tua mente, né? Porque com Mexer certeza na água, é isso, muitas ali, coisas né? que a gente já passou, já fez, não faz mais ou faz ainda,
ela mexe contigo. Então, e são coisas bem básicas, às vezes, que tu te dá aquele insight assim, poxa vida, qual é o próximo passo? Sempre, qual é o próximo passo? Pô, qual é a próxima venda? Qual é o próximo negócio? E depois vem o Joel J, que é um especialista em pessoas, um cara que tem uma disciplina, vem de uma modelagem de disciplina De performance. performances pontual, porque ele foi nadador, então é milésimos de segundos. E a história dele é fantástica. Então, quando tu tem esses 3 caras juntos contigo e um networking com outras pessoas que estão ali buscando as mesmas coisas, trocando experiências, só aí Já reforça ideias que tem e que não usava, ou que talvez não tinha. Muito. E as conexões que tu vai fazendo, e o relacionamento, né? Relacionamento, poxa vida. Porque esses dias eu estava vendo, Juca, relacionamento talvez é a coisa mais importante que a gente tem. Talvez é o que a gente de mais importante faz. Porque relacionamento é família, é trabalho, é conhecimento, é experiência, é o que tu vai levar, né? Que tu vai levar para frente. Então, eu vejo que desde o Craques Solidários, né? Eu queria abordar um pouquinho isso contigo também. Também é uma coisa bacana que tu traz para a sociedade, né? Para quem não conhece o Craques Solidários, o que é o Craques Solidários, Juca? Vamos lá. Primeiro que tudo que a gente faz dentro, que a gente consegue fazer, veja como é interessante tu ter um negócio que tu pode propiciar tantas coisas fora do que é aquele teu... Não o propósito ele tá muito bem definido, mas fora do que tu tá mesmo, né? preocupado com o negócio, enfim. O Craques Solidários é algo que a gente vem fazendo, agora teve uma parada, certamente ele volta. Ele é um projeto que tem todo o direcionamento lá para nossa PAI, e ele é um jogo de futebol, ele promove essas ações sociais para fortalecer esse... Mas a ideia veio como uma ação social. É uma ação social que ela traz. O que ela traz? Além de ela ter um resultado financeiro quando as pessoas vão para lá, levam 1 quilo de alimento e pagam uma entrada para ver um jogo, por exemplo, isso tudo está sendo beneficiado para a APAI. Mas as pessoas que vão lá, elas têm a oportunidade de se conectar. Olha quantos atletas que a gente já trouxe para cá nesse Craques Solidários. E vamos lá. Paulo Nunes, Danley, Polga, Zico, Marcos Assunção. Pô, são atletas assim. E o meu amigo alemão, o Juninho, o JP, enfim, quantos amigos que a gente tem que o Michael Mizuki, que foi um parceirão, o Rodrigo Conte, enfim, pessoas que estavam aí conosco e começam a ficar muito próximas. Por exemplo, o Zico passou a gente ter uma relação de amizade com ele. Claro que um pouco mais distante, porque ele está lá, mas ele passou a ser inclusive a nossa referência no Craques Solidário como o nosso embaixador do Craques, porque ele veio 2 vezes a Lajeado. Ele se impressionou demais com a nossa região, com a comunidade, com a Univates, que é parceira do negócio, do evento, enfim. Então, a gente acaba trazendo essas pessoas que muitas vezes não conhecem a região e também têm uma oportunidade de ver um negócio tão bem organizado que aqui a gente tem, mas é uma oportunidade para as pessoas do nosso vínculo, do nosso relacionamento aqui, também conviverem com essas pessoas. Então, o Craques Solidários é isso. Além de tu trazer relacionamento e network também. Porque o Lucas tem... O Juca tem mais um braço, uma veia. Tu é empresário de jogador de futebol também, né, cara? Também. Meu Deus do céu. Da onde isso vem? Isso vem... Provavelmente clientes ou... relacionamento do é mercado, algo né? bem rápido para entender. Lá em 2000, mais ou menos, eu tive uma pessoa que veio aqui no Brasil visitar o meu pai, um alemão, e ele disse sim para o meu pai, olha, quando ele esteve conversando comigo, acho que tem um amigo nosso lá que vai querer conhecer o teu filho. E aí, assim, se conectou o contato e eu fiz algumas ligações telefônicas, daí logo em seguida eu já estava na Alemanha, daí a gente passou a fazer um trabalho em conjunto para potencializar o projeto dele aqui no Brasil, que é uma empresa de assessoria de negócios para o futebol. E aí ficou esse link com os atletas. E a partir daí a gente teve muito relacionamento com atletas de futebol. E aí veio o Craques Solidários e também essa situação aí de
de assessorar 2 atletas hoje que fazem parte desse braço de negócios, que a gente só tem eles porque a gente decidiu só ter 2 por enquanto, mas é algo desafiador, realmente não, é um agenciamento que dá um suporte para a carreira deles, né, desses meninos, pô, é uma realização pessoal muito grande ver esses meninos se desenvolverem e apoiar eles, a eles se prepararem, porque tem uma parte muito importante que é fora de campo, que é extra-campo, que se faz para proteger eles, porque o mercado do futebol ele é muito complexo também, e esses meninos se estarem bem posicionados e bem preparados e amparados, inclusive, é muito satisfatório. E além de que tudo também é um negócio. E como é que busca equilíbrio nisso tudo? Porque tu tem tudo isso, tu é um cara extremamente ligado, a gente também é ligado, a Gabi, às vezes de noite eu tô em casa falando dela, para de falar de negócio, eu digo, Gabi, eu respiro o negócio, eu não consigo, eu preciso resolver isso. Como é que busca esse equilíbrio? Porque às vezes eu entro em contato contigo e te ligo, tô viajando com a família, tá? Uma semana, então no meio do nada tu pega e sai. Como é que busca esse equilíbrio? Porque me parece que tu é um cara muito bem equilibrado com relação a isso, né? Trabalho, família, tu performa nos dois lados, daí tu tem tudo isso, os empreendimentos, os braços, o craque solidário, o jogador de futebol. É tanta coisa e ao mesmo tempo tu é um cara também caseiro, tu é um cara que, né, tá muito alinhado ali com a Josi. Dá uma dica para nós aí como buscar essa balança, né? Ao mesmo tempo busca muito conhecimento, tá sempre muito ativo e ao mesmo tempo tá Eu, com as crianças, tá toda hora. eu, Porque o que a gente mais vê e o que seria normal num cara como tu, num empresário como tu, é o workaholic total, né? O cara de não ver as crianças. E tu não, tu é um cara que leva pra escola, tu busca na escola, né? A Josi muito mais, mas como é que faz esse equilíbrio, cara? eu acho que assim, a palavra é equilíbrio, né? E muitas vezes as pessoas gostam de fazer muitas coisas e acabam não terminando muitas coisas que fazem, né? Eu penso sempre o seguinte, tem um ditado que ele vale muito, né? O teu sucesso depende muito das tuas relações, né? Então isso desde sempre aprendemos em casa que relacionamento é muito importante. E quando tu tem um relacionamento que é transparente e ele não é interesseiro, ele é de coração, ele é transparente. Isso Genuíno. genuíno, exatamente. Isso é uma coisa que nunca passou nem pensar diferente disso. Então, eu, como gosto de me relacionar, é uma coisa que eu faço com muita tranquilidade. Tendo vários negócios, o que a gente tem? Pessoas boas ao lado da gente. Nós temos uma Equipe. equipe muito boa, uma equipe muito competente de profissionais. Nós somos uma equipe bem enxuta, inclusive, mas de profissionais altamente capacitados para fazer cada um a sua função. E a gente também dá muita liberdade para esses colegas de trabalho que a gente tem para fazer as suas partes. Então dá para transitar em vários negócios, né, de forma organizada, com bom planejamento. E dá para viajar culminando negócios e família, lazer e negócios. Claro que a gente tem que tentar ter esse cuidado para não misturar, né? E daqui a pouco o telefone ele é algo que atrapalha muito a gente, sim, porque ele hoje não tem mais horário para te, né, para te receber uma ligação, ou receber um WhatsApp, ou responder, e daqui a pouco tu recebeu e não respondeu, a pessoa já começa a te cobrar. Mas eu tento trabalhar isso com muita tranquilidade, com muito equilíbrio, com essas pessoas profissionais competentes trabalhando junto, a nosso lado, né? Lado a lado sempre, porque daí tu rema para a mesma direção e com a mesma energia, com a mesma força. E E dá com... para ter isso, eu gosto muito, eu acompanho. Hoje, por exemplo, eu levei os meninos da escola, depois eu vou pegar eles. E a gente curte, vai pro clube, joga futebol e participa com eles, e vai viajar, leva eles juntos. Eles também estão num processo de aprendizado, e a gente tenta também, e isso é um aprendizado, nós ainda jovens como pais, né? De como a gente vai preparar esses meninos para o futuro, né? A gente sempre pensa que tu prepara um negócio para que os teus filhos depois venham a exercer, participar, interagir com eles ou não, né? A gente tem que deixar isso muito livre e que eles, se eles entrem nesses negócios, eles entrem por competência, né? Que as empresas estejam preparadas para que quando chegar esse momento eles podem passar por essas avaliações
E tenho cada vez mais resiliência nisso. E o momento o momento certo vai chegar para isso também. Então eles crescem vendo, eu sempre falo isso, né? O teu filho, o teu colega de trabalho, ele vai fazer muito mais, ele vai modelar muito mais pelo que tu faz do que pelo que tu diz. Faça que eu não faça só o que eu digo, mas faça o que eu faço, né? E muitas vezes as pessoas fazem o contrário, elas dizem, mas fazem. Dizem o que dizem, mas fazem o contrário do que dizem. E a gente trabalha isso também muito claro na cultura da empresa, né? Por exemplo. Se tu for ver... Na verdade, a cultura da empresa é a cultura da família. Exatamente. Que a família praticamente também é a empresa, né? Mas é muito claro isso. E essa cultura está clara de que isso precisa funcionar dessa forma. Quando tu tem clareza e tá com isso muito bem objetivado, não tem discussão daí. Facilita, né? Facilita. E tem essa pegada do líder. O Juca, eu nunca vou esquecer, o Juca fez uma baita casa uma vez, uma casa linda. Pena que não fui eu que fiz, mas ok. Não sei como é que ficou depois, tá? Uma casa linda e o Juca vendeu essa casa. E aí um dia eu perguntei, cara, mas por que vender a casa e tal? Ele falou assim, Luiz, entre outras coisas, eu preciso praticar o desapego nos meus filhos. Eu tô indo para um apartamento. Cara, isso foi muito forte. Porque, cara, uma mansão com piscina e tudo. E aí o Juca, também por esse motivo, foi para um apartamento para praticar o desapego nas crianças. Cara, aquilo para mim foi uma pancada, assim, né? E eu acredito que tu faça isso recorrentemente nos teus negócios também. Então eu quero deixar aqui, eu gostaria de ficar um dia inteiro com o Juca, mas a gente infelizmente não pode extrapolar demais, senão também fica muito longo. Mas diante disso, eu queria que tu deixasse uma palavra com relação a isso, né? Essa palavra essa dica de como ser um empresário de alta performance e ao mesmo tempo um cara que está junto com a família, que está olhando para a sociedade, para a comunidade, pensando nisso tudo, né? Essa questão da liderança também, como faz isso? Isso é uma coisa que se busca em conhecimento, obviamente, é uma coisa que já vem da veia. Qual é a dica aí? Eu acho que é muito simples, tá? Porque normalmente a gente aprendeu na vida de que a gente pensa assim, bom, eu vou estudar, vou trabalhar, buscar um emprego, depois eu vou consolidar, vou ganhar dinheiro, vou comprar uma casa, vou constituir família, vou tentar comprar uma casa, depois eu vou me aposentar e depois eu vou viver a minha aposentadoria. Isso era uma coisa que a gente ouvia muito, né? E muitas pessoas acabam fazendo isso e daí quando chegam lá no final, elas não aproveitaram a vida. Penso que a gente tem que aproveitar a jornada, né? Uma vez que está bem estipulado e estabelecido o que a gente quer fazer, é viver essa jornada com intensidade. E é muito difícil dizer isso para as pessoas porque todas as pessoas passam pelo mesmo processo. E o amadurecimento, ele só acontece quando a gente também vai ganhando, passando essas fases. E aí, quando a gente passou as fases, a gente vai entendendo. A gente vê muitas vezes a pessoa dizer assim, poxa vida, eu queria voltar a ter os 20. Primeiro que tu não vai voltar a ter os 20, né? Mas se tu tem bem em mente de que tu passou pelos 20, passou pelos 30, passou pelos 40, está nos 50, que é o meu caso agora, é dizer assim, poxa vida, que sorte agradecer e ser grato por todos os dias para poder viver daqui para frente o melhor possível, né? E nunca vai ser um mar de rosa, sempre vão ter situações que não são as melhores ou aquelas que a gente não quer no dia a dia, que não são as totalmente desejáveis, né? Mas viver isso bem para que a gente possa dizer, pô, que bom que eu estou vivendo esse período, que bom que eu estou passando por isso, para não precisar dizer assim, pô, que pena que eu não fiz. Né? Porque quantas vezes a gente já chegou a ver depoimentos de pessoas que estavam lá no hospital dizendo assim, o que tu queria hoje? Eu queria mais um pouquinho de tempo. Então se a gente busca tanto esse tempo e a gente luta por tanto isso para chegar lá no final e dizer que a gente queria ter mais tempo, por que a gente não aproveita esse tempo, vive ele, e se quando chegar ao final a gente possa dizer, pô, tranquilo, vivi, passei por o que eu queria, convivi com quem eu queria, tive felicidade, tive menos felicidade, enfim, mas eu vivi a vida. E eu acho que tem uma coisa assim que a gente tem que ter em mente, assim, não critique, não reclame, não condene, né? Eu penso que a gente às vezes reclama demais, a gente critica demais e muitas vezes a gente julga demais, né? E se a gente puder levar a vida com mais leveza, né?
eu penso que a gente consegue fazer uma jornada bem legal, bem bacana com a família, com os negócios, com os negócios com o que cada um se propor a chegar em determinado resultado, porque isso pode ser mais para um, menos para outro, mas que a pessoa atinja isso, que isso seja satisfatório para poder viver plenamente. Juca, mais uma vez uma pancada aí, né? Muito obrigado por ter vindo, te agradecer enormemente. A gente poderia ficar falando horas e horas aqui, talvez a gente vai desligar os microfones e vai continuar falando, mas muito obrigado por ter vindo. Eu gostaria que tu deixasse também o Instagram, a rede social de vocês, algum contato da Richter lá, para o pessoal também conseguir buscar isso e ir atrás. Perfeito. Obrigado aí pelo convite. Eu sempre digo assim, minha especialidade não é falar, tá? Eu, pelo menos falar para câmeras, né? Eu gosto muito de conversar e às vezes a conversa ela se estende e espero que isso pôde trazer, né, Com certeza. algum benefício aí para quem nos escuta. E as nossas páginas sociais, @Richter Group, aí tem o @Wichita Urban Center, 386 Business Park. Não esqueçam, @Yuste Cosméticos, Olha né? aí. Uma marca que vai fazer uma Viu, Josi? diferença bem grande aí no mercado. É o nosso bebê de negócio que a gente tem lá. E eu te agradeço demais aí, sempre é bom aí, pelo menos a gente conseguiu tirar um tempo aí e conversar um pouco. Isso aí. Foi um pouco difícil, mas deu certo. Muito obrigado pelo Juca, convite. brigadão. Abraço, hein? Fiquem nas nossas redes sociais, fiquem no nosso podcast também. De vez em quando a gente aparece com profissionais e pessoas como o Juca que tem grandes propósitos, né? É um cara que hoje a gente cada vez mais se pergunta, né? Qual é o teu propósito? Chegar a R$1 milhão, né? Então, quando chega R$1 milhão, tá, e agora, né? Chegar a 1 bi, tá? Chegou 1 bi agora. Então, eu acho que tu tem muito essa clareza sobre essas coisas, né? Esse desapego e o materialismo para ti é uma coisa que tá claro que vem e vai, que passa, né? Então, obrigado por ter vindo, obrigado a todo mundo que está assistindo aí. E é isso. Valeu, brigadão. Muito obrigado. Abraço aí. Até a próxima. Tchau, tchau.